aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Na Mesa, eu ia dizer. Tudo nosso, na mesa. Do Pod Nosso, esse podcast de mulheres, que as mulheres amam, feito de mulher pra mulher. Marisa. Não é só pra mulher, né? A gente não pode dizer isso. Não pode, que tem muitos homens Muitos homens. Meu, direto, eu escuto. Ontem ainda tava conversando com uma pessoa ali no camarim e ela falou que o marido dela ouvia também. Mas será que ouve porque gosta ou ouve pra entender a esposa? Nunca identifiquei assim. Eu acho que tem gente que ouve porque gosta, eu vejo que tem uns meninos que ouvem. Mas porque acha engraçado, será? Ou eu não consigo entender um mistério. Acho que os solteiros ouvem. É, pra porque saber gostam. do mundo feminino, assim. E os casados, eu acho que acabam ouvindo porque as esposas ouvem. E daí se intertem, né? Entretenimento, né, pessoal? De graça, entretenimento grátis. Esses dias eu conversando com a Fernanda e aí disse que ela tava ouvindo. Não sei se era dos maridos ou se era o de sexualidade, o João. Meu Deus, gente, vocês ficam falando, tipo assim, apavorado, João. Ah, mas eu me dá uma bloqueada quando eu sei que os maridos ouvem. Porque, tipo assim, parece que a gente tá aqui entre nós e as meninas ali. Daí, quando eu começo a refletir, eu já não sei se eu falaria algumas coisas que eu falo. Ah, com certeza. Se a gente... Mas você sabe Amiga, que até... se tu começar a refletir que estão te ouvindo, assim, se tu começar... É que a gente não tem já não noção, fala. né? Mas você sabe, por exemplo, até pra você ter um Instagram, por exemplo, você tem um perfil no Instagram, você precisa determinar um público na sua mente pra você desenvolver. Porque senão você acaba que você não atinge ninguém tentando atingir todo mundo. Então é mais ou menos isso. A gente, por exemplo, aqui no Pod Nosso, qual que é o perfil que tá na nossa mente? Galera da nossa idade, um pouquinho menos talvez, um pouquinho mais ou menos ali. Mulheres, solteiras, casadas, mãezinhas. E a gente definiu esse perfil, assim, na nossa cabeça. E a gente fala pra elas agora. Vocês não têm noção, gente. Tem gente muito mais velha. Mulheres de 60, 70 anos assistindo. Pois Eu só fico pensando que as pessoas mas devem ficar falando e mandando um pro outro. No Instagram, eu hoje mesmo tive uma crise. Porque, às vezes, as pessoas perguntam. É pecado não sei o quê? A gente fala de coisas que é muito do nosso universo, né? E que pros outros, agora, por exemplo, assim, tô fazendo dança. Eu tenho minhas colegas. E eu tenho pessoas da minha família que não são cristãs. Eu tenho amigos... sei lá, que eram do Bolshoi, que eram da faculdade. E eu sempre fico em crise, assim, tipo... Ai, meu Deus, eu queria ter um ambiente pra falar só com os cristãos. Porque é uma linguagem, é um modo de viver. Mas eu não entendi a dança. O que tem? Elas daí não são passa a ter cristãs, colegas minhas que não são colegas, cristãs. sabe? Tipo, e eu fico pensando, elas vendo alguma... É pecado isso. Entendi. Entendeu? Ah, mas eu acho que isso é tão legal. Eu fico me colocando no lugar dessas pessoas. Ou eles acham que a gente é muito louco. Eu acho. Ou eles Aham, ficam eu tipo acho. assim, ó. Nunca ouvi falar sobre isso, gente. Acho Tipo que eles assim, acham que a gente é muito curiosidade. Não sei. Sabe por que eu digo isso? Porque É porque eu já eu tive. lembro como era pra mim, antes de ser cristã. Como Amiga, eu mas- via os cristãos, sabe? Eu achava tudo muito, tipo, É, claro. porque- exagerado. Sim, exato. Mas, por exemplo, eu já tive várias experiências. Várias não, mas algumas experiências pontuais, assim, de saber que eu estava falando, né? Que tem gente no meu público, e falar de umas coisas muito específicas que em outro determinado momento a pessoa me chamou, não é cristã nem nada, e fala: uma vez eu vi você falando isso, minha irmã tá passando por isso, como que eu posso ajudar? Tipo assim, dei um exemplo, né? Mas, tipo assim, de envolver uma história que talvez ela nunca. Aí eu fico pensando, será? Eu acho que ela não achou que eu era louca. Só que não tem nada a ver com ela. Eu acho que é mais isso quando, muito- tipo, categoriza como pecado, porque tem coisas pra eles que daí Sim. poderia soar até como, sei lá, preconceito. É, mas eu cuido bastante o que eu falo, assim. Tu não fala nada, tu só posta Só fala o de criança. Ministério É Infantil. verdade. Devia Verdade, é isso postar, devia falar mais Não quero. coisas. Não, obrigada. Não, obrigada. Ah, eu Não discordo. Aquela começou a discordar, o programa mal começou, eu já discordo. Não, mas eu cuido bem, assim, até de me expor é low profile. e tal. Sou. Eu acho que se eu não precisasse, eu nem tinha Instagram, gente. Não tenho vontade. E quando eu fico esses tempos sem, assim, me dá um... Ai, meu Deus, não quero nem voltar. A gente é obrigado, né? Pela nossa função. É uma crise pela- mesmo. Às pelas vezes eu também coisas não que a tenho. gente- Às vezes não. Às vezes eu venho essa vontade de, tipo assim, de uma vez só, mas eu perco tantos benefícios, tantas publicidade. Ai, eu nem ganho muito com isso, imagina se eu ganhasse. Sim, e daí eu acho que tu pensa nisso também, né? Não, tipo, não é só eu não isso, posso mas- postar só publicidade, então eu tenho que oferecer algo de bom pras pessoas. Exato, claro. Né? Daí eu me esforço, tipo, eu tenho que compartilhar, sei lá, um devocional, um conteúdo, porque senão vai ficar só Publi. numa, cabelo, sobrancelha, É, mas eu unha. acho ótimo investir nisso aí, nessa Tem que parte. oferecer um conteúdo pro povo, né? Daí tem que ficar... É. Mas não é fácil.
É porque é mais um trabalho, né? Não, é um trabalho. As É que pessoas têm tem noção. gente, é um talvez, trabalho, tem trabalho. que editar, tem que pensar. Tem gente, talvez, que tem Verdade. Instagram, mas às vezes só mais pra olhar os outros e tal. E não sabe da dimensão do trabalho que é produzir um conteúdo. É um saco. Edita coisa e pensa, Não, primeiro tem que escreve. pensar, né? O que você Não, vai fazer? é, Organizar, não, cronometrar. não dá pra cair numa neura, né? Também, É, senão é a gente chato pra enlouquece. cá. E eu não gosto de me expor, assim, tipo, eu não gosto de mostrar minha casa, meus filhos. Eu não gosto muito, assim, faço bem pouco. Não gosto. É mais discreta. Não gosto. Eles não gostam também. Quando eu posto, eles reclamam. Eu não sei o que eu gosto de fazer lá. Eu faço tanta coisa. Depende, né, do dia. Do jeito. Mas eu sou bem assim, não adianta contar comigo no Instagram, eu também tipo tenho assim. um dia dei um surto. Ah, mas tem dia que eu tudo. sumo, tem dia que eu volto com milhões de coisa. Tudo errado, Isso aí. né? Mas Tudo as errado. pessoas. Você sabe que, ó, eu vou falar pra vocês. Segundo ano consecutivo, que eu. Antes de iniciar o ano ali, eu em vi janeiro, que tu perguntou. eu faço a mesma pergunta. Gente, hoje eu trabalho com conteúdo para esposas de pastores, para mulheres, emocional, né, bipolaridade, enfim, que é a vida sobre mulher. Eu falo muito sobre casamento, tenho bastante reels de casamento, educação de filhos e tal. E agora tenho a Numa também, que é um outro conteúdo, né, sobre TPM, sobre a vida da mulher, enfim. Aí eu coloco isso lá e falo, gostaria de saber o que vocês gostam de ouvir. Gente, se eu mostrasse pra você, chega a me dar raiva. As pessoas falam assim, ó, o que a gente curte é tudo um pouco. Uhum. Eu não consigo, não tenho uma decisão assim pra tomar, não, esse ano eu vou investir Mas eu só... acho que as pessoas não gostam de Instagram monotemático. Não É, eu sei, acho mas que eu elas achava que... Eu acho que Elas isso dá gostam de certo. saber da vida das pessoas mesmo. Da vida. É que é pra isso que serve, né? A gente que resolveu. Porque assim, ó, por fazer outra exemplo, coisa. quando você vai numa loja que vende sapato, roupa, comida, bijuteria e remédio, vocês confiam? Eu não confio. Ah, não, muita. Agora, você vai numa especializada em medicamentos mais pra aguenta mulher. Você fala, especial. uau. Mas eu acho que tem uma centralidade, entendeu? Tipo assim, ó, tu é uma mulher cristã real, vamos usar Sim, essa há várias palavra. abas, né? Daí são várias gavetinhas. Não, eu entendo. Eu só tô falando assim, que eu acho que daria certo, assim, se pô. Não, o meu tema é esposa de pastor, por exemplo. Amiga, isso não na tua vida não dá certo. Que daí, daqui 2 anos já vai ser outro tema. É. Não, pois é. Tu Por tem isso que eu sigo considerar no meu o teu Instagram um signo, carnaval. aquela bem descrente, né? O teu signo não é assim. Entendi. Não, realmente. Nem o enneagrama, nada. Não, tu não pode fazer assim. Eu até dá certo, assim, às vezes. A Letícia tá dando, né? Mas A tu- Letícia então, é isso aí. Falo só Coisa. monotemática. É, isso aí, mas eu pessoal. não concordo, Letícia. Ah, calma aí, eu quero que as pessoas comandar meu Porque Instagram. é um O que tema, vocês acham? tipo, acho uma benção. Acho que todas as líderes de Ministério Infantil, quem serve tem que seguir ela. Mas é um público muito, 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 muito específico. E tu poderia ensinar outras coisas, compartilhar a quero tua ensinar vida. nada, gente. Mas não é o que tu quer, é o que eu quero. Quem disse que eu tô querendo ensinar? Ai, não, gente, tá bom. Vamos lá trabalhar? Temos um tema aqui. Tinha, né, pelo menos. A gente Estamos trouxe aqui um tema... procrastinando. Procrastinando, gente. Procrastinando começar esse programa. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de Letícia e Cauane. Mas olha o desaforo da Larissa. Vamos mexer no que tem que ser falado. Pronto. O tema de hoje é procrastinação e preguiça. Nossa! É um, eu sou outra. Eu sou preguiça. Gente. Eu já escolhi um pra ser. Me identifiquei. Gente, nós vamos falar sobre esse tema, assuntaço na vida de vocês, porque, querendo ou não, ainda estamos engrenando no ano, certo? Nós Estamos engrenando. 3 meses E muita gente não fez as metas, tipo assim, não começou o que botou em meta? Tá aqui, ó, só levando pra frente. Então, nós vamos falar sobre isso com você, querida telespectadora. Nós vamos falar sobre esse assunto e eu quero começar perguntando se vocês acham, na opinião de vocês, que vocês têm problema com isso. Se vocês têm, de procrastinar e preguiça. Porque são duas coisas diferentes, certo? Basicamente, a procrastinação tem a ver com eu sei que tenho que fazer, vou fazer porque sou obrigado ou porque vejo a necessidade, mas não nesse momento. Vou jogar ali pra frente, vou botar outras coisas no lugar, enfim. A preguiça, ela é um pouco diferente. A preguiça nem sempre você vai acabar concluindo aquilo, você vai fazer aquilo,
porque de fato a preguiça tá te impedindo de você levantar e fazer o que tem que ser feito. Às vezes você não vai fazer, vai perder de fazer, de receber ali, né, os benefícios de ter feito por causa da preguiça. Então, procrastinação, deixar para depois, e preguiça, às vezes nem fazer não vai. Vocês acham que tem problemas, dificuldades com algum desses? Eu acho que preguiça não, assim, muito, tipo, sou ativa, assim, acho que preguiça não é uma coisa, mas procrastinação sim, mas não por causa da preguiça, acho que por causa de coisas mais profundas, por exemplo, assim, ai, não quero mexer nisso, entendeu? Não é. E daí eu faço outras coisas, às vezes até mais trabalhosas. Mas emocionalmente falando, você tá falando, tipo assim, não vou mexer pra... Emocionalmente, ou então, identificação, sabe? Por exemplo, assim, ó, no meu trabalho, por exemplo, vamos imaginar. Ou até em casa, isso vale pra tudo. Às vezes eu tenho coisas que eu preciso fazer, mas eu não gosto tanto de fazer aquilo, ou é desconfortável, ou emocionalmente talvez não é tão agradável. E aí eu vou colocando coisas na frente. Então eu não fico parada, eu não tô cedendo à preguiça necessariamente, mas eu tô procrastinando, entendeu? Por exemplo, assim, sei lá, eu preciso estudar. Agora eu comecei uma pós de novo, né? Então eu preciso estudar. Não é sempre que isso acontece com estudos, é só um exemplo, tá? E eu sei que eu tenho que estudar, eu tenho aquele trabalho, eu tenho aquela prova, eu tenho aquela coisa, mas vou limpar o banheiro, entendeu? Então eu não tô parada, mas é porque, não tô afim de fazer isso agora. Isso é procrastinar. E às vezes até assim, tipo... Às vezes envolve coisas mais emocionais também, identificação. Eu não procrastino o que eu gosto, o que eu me identifico, que eu tô animada. Eu procrastino que não é tão importante, não queria muito, não tô afim, entendeu? Mas acho que daí não é por preguiça, acho que é por outras coisas, outros pecados daí, entende? Até porque a gente não procrastina especificamente por causa de preguiça muitas vezes mesmo, né? Muitas vezes tem a ver com coisas que, por exemplo, vai me dar muito trabalho, né? Vai me dar muito trabalho emocionalmente lidar com isso, voltar e resolver, pedir perdão, enfim. Às vezes não é preguiça, é tipo assim, dificuldades mesmo internas de dar esse passo. Você sabe que você tem que fazer, né? E aí a gente vai criando tipo um monstro, né? Que parece que, meu Deus, e vai ficando cada vez mais distante, vai ficando uma coisa cada vez mais atrasada, e daí tu vai criando um bloqueio com aquilo, e aí daí tu nunca faz. E às vezes se rompesse com aquela inércia, pronto, já resolvi, né? E tem muito conteúdo bem legal, assim, que fala sobre isso, assim. Eu já ouvi, assim, podcast sobre procrastinação, tem umas dicas bem legais, assim. Por exemplo, né, ao invés de você colocar para o teu dia 3 tarefas, coloca 2 tarefas, porque é melhor você fazer as 3, ou você colocar... Entendi esse seu comentário. Assim, coloca 2, porque é melhor fazer 3. Eu também estava esperando finalizar, deixa eu explicar. É melhor você colocar menos tarefas e concluir todas, do que você colocar mais tarefas que você gostaria de concluir. Eu tenho que explicar com os números para vocês entenderem. Imagina que tu colocou 3 tarefas. Se tu realizou 3, tá ótimo. Tu comunica pro teu cérebro que tu teve sucesso. Okay. Exato. Agora imagina que tu colocou 5 tarefas, tu colocou mais, e tu realizou 4. Tu realizou mais que 3. Produziu mais. Mas tu comunica pro teu cérebro que tu foi fracassada, que tu falhou, né? Então tem várias dicas, assim, que a neurociência mesmo traz, assim, pra gente se sentir. E é uma questão química mesmo, né? Porque a gente dá aquela sensação de check, né? E libera mesmo substâncias químicas que dão pra gente aquela sensação de tô conseguindo. E isso vai fortalecendo a gente pras próximas, né? Enfim, então... Fala, Lê, que depois eu acho que assim, a gente tem que partir do princípio do seguinte, que as pessoas são diferentes, elas têm capacidades de fazer coisas em níveis diferentes. Não adianta, não é todo mundo igual, né? Talvez a Cal, ela vai ter uma capacidade de fazer 20 coisas por dia, tem gente que faz 2. E ela vai estar sendo produtiva dentro daquela que é a capacidade dela. Acho que a primeira coisa é isso. Então, eu olhando para mim, eu acho que eu sou uma pessoa que tenho capacidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu faço muitas coisas. Então, se eu for olhar e me comparar com outras pessoas, talvez eu não seja preguiçosa. Entenderam o que eu tô falando? Mas, se eu comparar eu comigo mesma, talvez... O teu potencial. Exato, em alguns momentos eu sou. Me identifico. Concordo. Tu veja. Nossa, tu vê viu? que momento, emoção, né? Concordo.
Tipo, às vezes eu penso assim, cara, eu tinha muito mais potencial. Mas se eu olho pro lado, eu penso, nossa, até que eu tô indo muito bem. Tipo, tô fazendo muito. É que é o pecado e a Bíblia, né? Isso. Tipo assim, nossa, a gente nem, O padrão, nem né? erra tanto em tais coisas, mas a gente sabe que, poxa, talvez em comparação a outras eu coisas. acho que daí se eu for olhar com outras pessoas, a Letícia não é preguiçosa, entendeu? Mas se eu for olhar comigo mesmo, às vezes eu dou uma. Principalmente a procrastinação, porque eu faço as coisas muito rápido. Então eu me dou essa margem O direito de fazer em cima da hora. Em cima da hora, porque eu sou bem rapidinha pra fazer, entendeu? Então, isso aí eu faço. A sentada eu faço. Aí dessa numa sentada eu faço, eu vou Poderia fazer muito melhor, né? mais, mas eu vou deixando pra depois. Acho que até já falei isso aqui, é o dilema das pessoas talentosas, né? O talentoso às vezes não é tão esforçadinho e não vive todo o potencial porque não coloca dedicação. Por exemplo, assim, eu pego conteúdo rápido. Então, pra estudar toda a minha vida, eu fui só malandra. Toda a vida eu fui malandra. Eu nunca sentei e estudei, entendeu? Eu sempre Imagina se sentasse e estudasse. Meu Deus, nunca na vida eu dava uma olhada, pegava um resumo, assim, É porque acaba que vai botando todo mundo na mediocridade. Por exemplo, quem é muito inteligente, sabe que se vira rápido e tarará, como por exemplo a Letícia está trazendo esse perfil. Não, eu não sou inteligente, mas vira Não. rápido. Eu acho que eu sou malandra, gente, só um pouquinho. Não, calma. O que eu quero dizer entendo. assim, tem essa habilidade, acaba que então deixa pra última hora, cai o nível, certo? Você vai aqui pro meio. A pessoa que, tipo assim, não tem essa vez habilidade, que é o meu caso, precisa se esforçar muito, estudar muito, que eu faço isso, acaba que eu chego nesse lugar. No mesmo lugar, talvez. Mas imagine que legal, que potencial, por exemplo, tem uma pessoa que tem essas habilidades. Porque, é um crânio. Se eu Mas estudasse, se gente, escora eu ia. nisso. Bom, eu já fiz concurso. Agora, esse dia eu tava vendo uma pessoa falando que fazia concurso. Eu fiquei calada, porque eu já prestei concurso público. E eu fiquei em 25º lugar. Eram 3 vagas, obviamente não passei. Até se esperasse chamada e tal. Mas eu não estudei, entendeu? Eu dei uma lida no conteúdo. Mas se eu sento para estudar, eu acho que eu passaria. Por que eu tô falando isso? Porque realmente eu não me esforço às vezes para algumas coisas, porque não é que eu saiba ou que eu seja inteligente, não acho isso. Eu acho que eu sou boa para fazer prova, sabe? Eu vou por eliminação. Tem um raciocínio ligeiro. Eu fico, como é que poderia ser isso? Tá, mas essa pergunta não pode. Eu sou muito malandra, assim, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que isso em alguns momentos me atrapalha na minha vida, porque eu acabo passando fácil. Eu já passei em concurso primeiro, vestibular, todas as vezes eu passei em primeiro lugar. Então, assim, mas eu não estudo. Te deixa numa zona de conforto. Então, assim, é isso aí, eu vou deixando, sabe? Vou deixando. Eu já vejo diferença. Por exemplo, a minha irmã. A minha irmã é super aplicada. A minha irmã pega uma coisa pra fazer. Ó, tu não fala mal da minha amiga. Não fala mal da minha amiga. A minha irmã estuda, minha irmã tem os cadernos, eu tinha que ver a coisa mais linda, tudo, sabe? Aqueles cadernos coloridinhos, as coisas tudo super organizadas. Eu também nunca fui assim, muito de Não. estudar. Eu mas nem no tinha improviso. caderno. Eu não tinha caderno, gente. Não, Gente, se eu não estudasse, eu tava na tinha quarta série até caderno. agora. Não tinha caderno nas coisas. Olha, se você soubesse. E eu ia bem, cara. Só que, claro, daí, tipo, né, desse jeito, assim. Podia estar rica, Letícia. Podia. Meu pai sempre disse que tinha potencial para ser. Mas resolvi ser pastor, gente. Aí resolvi ir pra igreja, pra todo esse potencial fora. Ele fala. Mas eu falo. Mas assim. Não, mas não é nem por isso. É porque eu acho que Mas eu o que realmente que não sou seria ler? esforçada. Sei lá, gente. Nem sei. Presidente da Presidente. República. Não, mas é porque eu não sou esforçada mesmo, assim. E aí acabo que eu acho que comparando comigo mesmo, talvez eu seja preguiçosa, porque eu poderia estudar, poderia ser mais Ou aplicada. não sei se seria preguiçosa, talvez autossuficiente, né? É uma acho que confiança, assim, que vai dar conta que te impede de desenvolver ainda mais, né? Não, mas é um problema, assim. E a Mas muita procrastinação- gente sofre com isso, assim, tipo, de não conseguir sair do lugar mesmo, assim, tipo. E se frustra, né? E daí, quanto mais a frustração, mais frustrante. Tem muita gente, assim, com leitura, com atividade física, que não consegue. E é tão legal, assim, quando a pessoa vai, assim, sabe? Eu lembro de algumas meninas que, tipo, esse ano eu vou fazer atividade física, eu vou cuidar da minha saúde, preciso emagrecer, não sei o que lá. E daí não ia. E foi, assim, eu tô com 2 na minha mente, assim, que quando aconteceu, assim, foi. E aí, cada vez que você vai aumentando a tua confiança. Claro, você vai vendo vai resultado conseguindo mais, né? e tal. Exato. Mas enfim, o que eu acho, assim? Por exemplo, né? Na minha opinião, o que acontece? Por que a gente procrastina, por exemplo? Porque eu acho que é diferente da preguiça, porque a preguiça, ela já é pecado, né? Tipo assim, já é um problema
pouco mais de caráter, talvez. Não sei se eu posso dizer assim. Mas tem diferença ali. Mas o que eu acho, por exemplo, sobre a procrastinação, olhando para a minha vida? Tem uma frase que fala assim, né? Que prefira a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Por exemplo, você tem uma louça, tem 2 copos. A dor da disciplina é você ir lá, lavar os 2 copos, secar e guardar. Mas a gente muitas vezes opta pelo arrependimento, que é o quê? Só tem 2 copos. A hora que juntar mais coisa, eu lavo. Né? A hora que eu tiver um tempinho, eu lavo. Aqueles 2 copos viraram 4, que viraram uma panela, que viraram não sei o quê. E de repente você tem um monstro para resolver por falta de disciplina quando tinha só 2 copos. A procrastinação, o problema da procrastinação, o que impede que você... Aliás, o que faz você ser procrastinador, muitas vezes, tem a ver com isso. A disciplina, ela sempre vai doer. Então, por exemplo, esse ano eu vou ir pra academia. Dói, gente. Dói, às vezes, no físico mesmo. Tipo assim, levantar e tudo mais. Eu tava conversando com a minha personal lá da academia, que faz aula comigo. Ela tava falando sobre o nosso cérebro. E depois eu nem pesquisei também, nem sei se bem direito é isso mesmo. Mas a gente tava trocando essa ideia. E ela tava falando que, numa época na faculdade, ela tava estudando sobre isso. O que o nosso corpo faz momentos antes de você tomar a decisão por aquilo que você decidiu. Tipo assim, de você agir conforme aquilo que você decidiu. Por exemplo, amanhã de manhã, 9 horas, eu tenho treino com ela. O que acontece com o nosso corpo antes de dormir? Ai, tô com dor. Ai, eu acho que eu não vou estar bem. Veja bem, essa noite eu não vou conseguir dormir cedo, então é melhor eu não ir para poder dormir mais, porque entende? O nosso próprio corpo vai criando ferramentas para que a gente possa ficar nesse lugar mais confortável possível. Porque é óbvio, o nosso corpo precisa de conforto. Quando tá muito calor, a gente quer ir pro mais fresco. Quando tá muito frio, a gente quer ir pro quentinho. Quando a gente tá com fome, a gente quer botar comida na barriguinha. Quando a gente tá... o nosso corpo, ele sempre vai induzir a gente a estar confortável. E a disciplina sempre vai ter a ver com isso. Levantar e lavar uma louça. Botar a roupa, 7 horas da manhã e ir pra academia. Trabalhar em 2 empregos. A disciplina é isso. E ela sempre vai estar ligada a dores. Que é o quê? Coisa que o nosso corpo não quer sofrer. E a gente geralmente tem a ver com o começar, né? Porque é o discurso de todo mundo. Igual quando você vai entrar numa piscina bem geladinha, assim, né? Que tu tenta entrar, molha o pé, molha a mão. Tipo, o difícil é entrar. Depois que tu entra, a água fica quentinha, né? Mas muita gente fala isso. Meu, que bom que eu vim. Cheguei desmotivada, saí endorfinada, saí feliz. Mas às vezes até no GP, né? Quantas vezes quem já foi apacentadora, né? Quantas vezes a gente, na hora de ir pro GP, dá uma vontade de não ir. Tu acha 1001 desculpas pro culto, né? E aí depois tu tá lá e tu pensa, meu, ainda bem que eu vim, porque foi gostoso, né? Eu acho que romper aquele nosso desejo de sair daquele lugar é muito legal, porque eu acho que é o que ela tava falando. E a constância disso, né? Que é aquele papo de janeiro, né? Janeiro, às vezes, a gente queima tudo na largada, né? Janeiro, a gente tava falando disso num episódio anterior, né? Que a Lê tava... Dizendo que era pra não... E com muita sede ao pote. Isso, porque a gente começa Parcela, com tudo. né? Faz parceladinho. Claro. E a gente faz com todas as áreas da vida, né? Saúde física, alimentação, leitura, sono, estudos. Mas o grande desafio é perseverar, isso se tornar um hábito, isso se tornar parte da vida. E tem que quebrar, gente. Assim, mas tem uma forma mais fácil de vocês me ajudarem a ter ideias pra sair do lugar? Não. Sempre vai estar baseado na dor. Começar. E é isso, gente. É parte de uma consciência de onde você está e onde você quer estar, né? De fato. Mas eu acho que também a pessoa, para conseguir sair, uma coisa fundamental, ela não criar um super desafio imenso que ela não vai conseguir executar, que tem a ver com aquilo que a Cal estava falando. Às vezes as pessoas, elas criam um super assim, por exemplo, vai emagrecer. Eu tenho que emagrecer 40 quilos em 3 meses. Aí ela não vai conseguir. Ou ela que tem que ler, eu vou ler um livro por semana, ou sei lá, vou terminar meu trabalho em não sei quantos dias. Eu acho que as pessoas às vezes criam expectativas muito grandes e aí elas ficam frustradas e a frustração vai bloqueando elas de dar sequência naquele projeto. Então, às vezes, são coisas simples que não tem grandes desafios, mas que a pessoa consegue fazer, né? E o que estava em minha mente, por exemplo, é o próprio uso do celular, né?
você fica ali usando o celular e você procrastina participar de um programa, por exemplo. Cara, é que assim, deixa eu explicar. Não, deixa eu explicar. Sério, você tem que entender. Um parênteses, aleatoriedade. Tá. Quando a gente fez nosso encerramento do escritório, o pessoal aqui da Onda, a gente foi pro Beto Carreiro e a gente ganhou uma camiseta muito linda da Onda. E um dia antes de a gente ir pro Beto Carreiro, eu fui provar a camiseta pra ver se servia. Sim, fui deu comer ruim. um chocolatinho, derramou todo o chocolate e tá com uma baita de uma mancha. Amanhã nós temos fotos aqui no escritório, a gente tem que tirar foto com essa tal de blusa, né? E a minha mãezinha tá aqui em Joinville e ela é a minha esperança de que ela vai tirar essa mancha, porque eu já Não botei saiu? vinagre, açúcar, bicarbonato, tudo, eu já tentei de tudo. Mas é por quê? Porque eu sou mãe de bebê. Tem que ser mãe mais velha. Essas mães que eu acho que conseguem. Porque não pode. As panela velha. Não pode. Eu consigo. E a minha mãe mandou pra mim que eu tiro. assim, ó. Ela falou: tirar a mancha, tenho certeza que vai conseguir. O problema é achar a blusa. Não tô achando. Me manda uma foto de ti com a blusa. Daí eu tô aqui, ó, procurando uma foto que eu tô com a blusa. Deixa eu só falar aqui. Mãe, é igual a do Geise. É igual. Porque a minha foto, a minha blusa não tá aparecendo na foto, mas é do Geise. Perdão. Ah, tem que É vir com essa blusa amanhã? Tem, guria. Ai, e gente, eu não tenho tô que tirar a conseguindo acompanhar esse mancha. grupo do escritório. Até quero fazer um Não, eu tenho que lavar a cabeça. movimento contra isso. Eu Gente, acho que a gente podia fazer um pod nosso. Eu já dei essa ideia lá no início, quando começou, vocês fizeram essa mesma cara. De dicas para as mulheres, sabe? Desde tirar mancha, dicas de organização. Assim, tinha a ver com o grupo do WhatsApp do escritório. Tá. não, é porque eu ia Vamos- falar que aquele grupo Fecha é muita parênteses. conversa aleatória, eu não consigo acompanhar, gente. É Isso aí muito, tem- né? é informação, gente. Coisa de conversa e meme, E não tá foto dando. e E coisa. não tá dando. Tá. Eu preciso fazer essa reivindicação. Ponto. Bom, vamos lá. Celular. né, Que eu estava vendo. falando, né? Então, por exemplo, às vezes não é nem levantar a bunda da cama e emagrecer e tal, eu tô procrastinando. Às vezes não é nessa, tô falando disso, não. Eu tô falando, por exemplo, de às vezes tá tão ali, poxa, sabe aquela coisa assim, ó, tem que tomar banho. Aí eu cheguei de casa, de fora, tem que tomar banho, dá uma deitadinha ali rapidinho só pra pegar o O celular. problema é deitar. Cara, tu não vai levantar mais. Porque uma coisa puxa pra outra. Nossa, e ali, aí ele comeu 2 horas, e aí tu já também não jantou, aí passou o tempo de jantar, porque daí vai fritar um ovo Daí a gente meia-noite. pensa assim, ó, com perdão da expressão. O que é um peido pra quem tá cagado? Tu pensa, minha noite já não foi produtiva. Eu já perdi tempo, as pessoas pensam isso. Então agora eu só vou deitar e dormir, né? Exato. Então, assim, é sempre isso, né? Por exemplo, levantar, nesse momento você tá com o celular, levantar, dói. Não dói? Porque tá gostoso e tal. Então, a procrastinação, ela tá ligada, sempre vai estar ligada com a dor da disciplina. Mas a grande questão é entender o que isso está, de fato, prejudicando na nossa vida. O quê? Por exemplo, quais são as coisas... Começar pela cabeça, né? Por exemplo, você tem uma lista de coisas que você tem que fazer e você fica empurrando. O que isso gera na gente de ansiedade, por exemplo? E até pra nossa vida cristã, assim, o que isso comunica sobre a maneira como a gente encara a nossa vida, né? Quais são as nossas prioridades? Será que não tá invertido as minhas prioridades? Porque, assim, o lazer, o prazer, ele faz parte da vida, né? Deus nos criou com a capacidade de ter prazer, com a capacidade de descansar. Isso é muito bom. Tem o seu lugar. Mas o que é prioridade, de fato, né? E também acho que essa capacidade da gente dizer não para nossa carne, não para os nossos desejos, para nossa vontade e fazer o que precisa ser feito, é uma escola para a vida cristã que tem a ver até com coisas muito mais profundas do que academia, entende? Porque uma pessoa que consegue dizer não para si mesmo para ir para academia, talvez ela vai ser aquela mesma pessoa que vai conseguir dizer não para a tentação de olhar para um outro homem e de desejar outro homem. Vai forjando né? o caráter. Vai forjando o nosso caráter e a nossa capacidade de utilizar um presente que Deus nos deu, que é um fruto do Espírito, que é domínio próprio, né? Então, a gente precisa trazer isso muito na perspectiva cristã, porque, de fato, para uma pessoa que não conhece ao Senhor, ela é dominada pelos seus desejos. Então, se ela tem vontade de bater, ela bate. Se ela tem vontade de transar, ela transa. Se tem vontade de comer, ela come. Se tem vontade de gritar, ela grita.
Mas e às nós vezes achando que cristãos- tem liberdade, né? Achando que isso é liberdade. Isso é uma escravidão É dos uma seus próprios escravidão, desejos. Uma perfeito. escravidão das suas emoções. Mas nós somos cristãos e já é uma maneira de viver, não viver movido pela nossa carne, pelos nossos desejos, né? Então até o apóstolo Paulo vai dizer, né? Eu esmurro o meu próprio corpo para que quando eu pregar, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu aprendo, eu não utilizo a graça de Deus em vão. Eu mesmo domino o meu corpo, né? Então... Acho que é uma escola que vai influenciar todas as áreas da vida. Eu falo muito até para quem namora, que é uma tentação muito grande para quem namora, porque a gente tem hormônios, tem vontade, né, de ter relação com a pessoa que a gente ama, mas não é o tempo. E você tem que achar estratégias, cuidados, limites para não cair em tentação e agradar a Deus. E isso parece que é um presente que Deus nos dá, é uma escola, porque lá no casamento, né, vão ter outras tentações, talvez nessa área também. E até em outras áreas, né? Uma pessoa que sabe se negar aqui, ela vai ser forjada para conseguir se negar Perfeito. lá, né? Às vezes uma pessoa que nunca consegue se negar aqui é um potencial adúltero, por exemplo, né? Então, quantas coisas Deus forja em nós muito mais profundas do que, emagreci, me alimentei bem, né? Acho que sobre vida cristã o assunto se torna ainda mais profundo. Sabe o que eu tava pensando aqui? Acho que eu nunca comentei isso aqui no pod, até uma oportunidade de comentar, né? Eu tenho a guarda de um primo meu, né, em terceiro grau. É uma história muito longa, que não vem ao caso contar toda aqui, mas a mãe dele está inviabilizada de cuidar dele por questão de saúde mental, enfim, e daí ele não tinha uma questão com o pai que ele tem uma medida protetiva, ele não tem irmãos, os pais da minha prima morreram, enfim, é uma situação bem específica, assim, né? E aí a gente, como família, se reuniu e decidiu assumir a casa, cuidar dela. Eles têm uma condição financeira que permite eles terem empregados, enfim, né? E aí eu fiquei com a parte de administrar as pessoas que ficam lá e tenho a guarda dele, né? Hoje ele tem 17 anos, mas quando eu assumi, acho que ele tinha 13, coisa assim. Então já faz um tempo assim. E quando eu assumi ele, meu Deus, gente, assim, nem dá pra começar a contar porque a história é muito grande, mas assim, ele fazia um tempo que não ia na escola, ele tinha vários atrasos, assim, em vários sentidos, ele pesava quase 140 quilos, ele só jogava, ele tinha várias, enfim, uma vida muito desregrada, enfim, por conta dessa questão de saúde mental da minha prima, que não tinha condições de gerenciar, né? Então a gente assumiu e aí a gente começou a trabalhar muito essa questão da disciplina dele, sabe? E aí foi tão interessante assim, enfim, né? É um adolescente, tem com todas as dificuldades, né, que tiveram. E agora essa semana eu tive uma conversa com ele que eu fiquei muito feliz, até me emocionei assim, chorei, porque o que aconteceu com ele? Eu acho que é aquilo que a Cal falou, eu comecei a lembrar agora por conta dele, né? Ele começou a se sentir capaz em algumas funções. Porque o que acontece? Quando a gente não consegue vencer coisas mínimas na nossa vida, a gente vai duvidando da gente mesmo. A gente acha que a gente não consegue, que a gente não tem potencial, né? Às vezes o próprio filho, né? O que acontece no caso dele, né? A mãe não dava para ele uma potência de realizar coisas. Ele não tomava banho sozinho com 13 anos, ele não Autonomia, né? Autonomia, não atava o cadarço, ele não ia pra escola. Ela atendia ele como um bebê. Claro, existia uma questão de saúde mental, mas às vezes a gente faz isso sem perceber com os filhos. Acaba querendo atender o filho o tempo todo, querendo dar tudo, querendo fazer tudo pelo filho. E tu vai comunicando pro teu filho que ele é uma pessoa incapaz. Que ele não consegue fazer as coisas, que ele não tem potencial e tal. E aí, todo esse trabalho que a gente tem há anos, né, pra vocês terem uma noção, ele só com relação ao peso dele, tá pesando 60 quilos, né, gente? Nossa. Uau! É uma outra pessoa. Hoje ele pratica esporte, ele vai na escola. A vida dele é completamente diferente. E aí ele tava me falando, né? Esse ano ele teve bastante problema na escola, porque, claro, apesar de toda a estrutura, assim, ele ficou muito tempo sem ir pra aula, né? Ele agora tá entrando no primeiro ano, né? Então, a gente vai fazer 18 anos esse ano, né? Recém tá no primeiro ano. Mas, assim,
Aí ele me dizendo assim que ele sabia que ele era capaz, que ele queria ser diferente, que ele percebia que ele... Sabe, várias coisas que ele manifestou, por quê? Porque foi uma construção de disciplina, passando por cima de preguiça. Ele falou, eu sou uma pessoa muito preguiçosa, mas eu não quero ser mais. Então, isso tudo foi porque ele foi ganhando potência naquela posição dele, né? De eu sou capaz, tu tem condições. E eu acho que quando a gente vai conquistando pequenas coisas, a gente vai se sentindo mais capaz, mais possível. Talvez você seja uma dona de casa que não trabalha ou que está só envolvida com os filhos. Aí tu vai te sentindo naquela posição. E eu quero dizer para você que não é assim. Que você tem como, né, tem um trabalho muito grandioso nas suas mãos, que é cuidar dos seus filhos, que é cuidar da sua casa. Então que você comece a olhar para a sua vida e ver o potencial que você tem, né? De vencer a preguiça, vencer a procrastinação e ser aquilo que você tem de potencial, né? Eu creio que Deus pode fazer. Fiquei muito feliz com ele, né? E legal, lembrei de né? contar aqui. Poxa. Não, a gente é uma vitória, assim. A gente ficou tão feliz, tão feliz. como Ele é vai bom. no Retiro do Nil. Ele Ai, vem. que legal. Ele vai vir para ir no Que Retiro legal. do Nil. Que legal. É bom ter contato com esses testemunhos que nos motiva, né? A gente pensa, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso Olha, conseguir. eu digo assim, ó, essa história para mim é um aprendizado muito grande, porque a gente às vezes duvida muito da intervenção. Será que tem como resolver uma situação dessa? Gente, assim, se eu for entrar nos detalhes, é muito, muito absurdo. E um adolescente, né? Tu pensa assim, adolescente, a Uma gente olha... fasezinha, né? Fase difícil, assim, né? Tem toda uma situação. E graças a Deus, hoje eu sou muito feliz, porque ele é um menino, assim, que ele tem crescido muito, tem se desenvolvido. Então, até você que é mãe de adolescente, né? Acredite no seu filho, né? Lá em casa, a Annalisa tem 1 ano, né? Mas ela tem as funções dela, que é guardar os brinquedos. Ela só vai pro banho dormir quando ela guarda os brinquedos. E a gaveta dos calçados, ela alcança. Então, ela guarda todos os calçados dela. Só que ela guarda os meus e o do Geise lá também. Sabe que ela vai vendo todos e ela bota. Depois eu vou corrigir. Por enquanto eu dou parabéns e ela vem receber o parabéns. E a fralda dela ela bota no lixo. É um crime tu botar a fralda dela no lixo. É a função dela. Não. Pra ela ter uma autonomia. Mas isso aí já vai ensinando. Claro. Às vezes os pais, eles tolhem completamente a criança de funções dentro de casa. É que é muito mais rápido, é muito mais prático, Perfeito, né? Mas e aí a gente vai... nunca faça por eles o que eles sabem fazer sozinhos, né? E ele vai se sentindo incapaz, que ele não consegue. O meu pai e minha mãe sempre tem que fazer tudo pra mim, então eu não consigo, né? E aí depois tu vai dizer pro filho, porque tu é capaz, porque tu né, na adolescência, né, tu consegue. E ele não acredita naquilo. Porque, claro, ele foi comunicado toda a vida que ele não era capaz. Né? E agora a gente quer convencer ele de uma coisa que a gente não agiu condizente àquilo, né? Eu lembrei falando de procrastinação, né? Eu lembrei do Filipenses, por exemplo, que ele fala sobre o Deus... Ele tá falando dos cães e dos inimigos da cruz de Cristo, né? Ele tá trazendo esse contexto. E quando ele fala sobre o inimigo da cruz de Cristo, que ele tá falando sobre aqueles que são contra a implicação radical da cruz, né? Do que de fato é seguir a Jesus e tal. Ele fala que o Deus dessas pessoas é o seu estômago. E eu acho muito pesado quando a Bíblia traz isso, porque ele fala que o fim deles é a perdição, o fim deles é se engolir, né? Porque, por exemplo, né, a procrastinação ela tem a ver muito com o nosso Deus ser aquilo que a gente tem vontade de fazer, o nosso estômago, porque o estômago ele tá falando de apetite, ele tá falando que tu tem vontade de comer, que você tem vontade de fazer, que você tem vontade de faz, né? Esse é o Deus, é o que te domina, é o teu estômago, né? E eu acho que uma boa solução para você que de fato entende, né, que tem sido procrastinador, é perceber se você não tem, o seu estômago não tem sido seu Deus, né? Os seus apetites. Esse momento eu deveria estar, por exemplo, limpando a minha casa. Eu sei da importância disso para minha família. Eu sei que especificamente, esse é o meu papel. Aquele é né? Foi o que eu me comprometi a fazer. Mas eu posso dar 1000 justificativas, mas eu sei que talvez eu estou alimentando o meu estômago e não vou fazer. Eu deveria estar discipulando o meu filho, sabe? Eu deveria estar acompanhando ele, eu deveria estar lendo a Bíblia com ele. Dá trabalho, mas assim, eu tô tão cansada, eu vou alimentar o meu estômago. Imagine como esse estômago vai ser, né? Enorme, inflado e assim, completamente destruído, né? E aí a gente olha pra gente mesmo e pensa, meu Deus, o que aconteceu? Eu olho pra trás, talvez, e passe, meu Deus, o que aconteceu? O que eu poderia estar vivendo se eu tivesse feito, né? Exato. Então, acho que
Eu lembrei desse Muito bom. desse trecho e eu acho que faz muito sentido, né? A gente tem que cuidar. Será que, de fato, a gente não tem colocado a gente mesmo como o próprio Deus, né? O nosso estômago, nossos apetites. E isso tem prejudicado a nossa história, a nossa vida, nossos anos, nosso casamento, nossa maternidade. E eu só acrescentaria que é muito mais simples do que a gente faz parecer ser. Que às vezes a gente vai criando monstros e fantasias. Por exemplo, ler a Bíblia. Gente, é só abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Entende? E a gente lê, às vezes, posts no Instagram, a gente lê matérias, lê Twitter. A gente já leu, às vezes, o que O tempo. seria um capítulo inteiro. Às vezes, o que seria uma carta inteira da Bíblia, né? Mas a gente vai criando mistérios e daí, por exemplo, para fazer o devocional, aí eu tenho que arrumar um lugar, daí eu tenho que fazer um café, daí eu tenho que botar uma iluminação, daí eu tenho que tirar uma foto, daí acabou o teu tempo, que era só abrir a Bíblia e falar, Deus, fala comigo, e ler, e Mas fechou. tu sabe que agora eu tenho feito uma coisa que eu não tinha feito, eu vi algumas pessoas fazer e decidi fazer, agora falando nisso, né? De devocional, porque eu tô ouvindo a Bíblia pelo Spotify. O que eu faço? Tô limpando a casa. Não me concentro. Hã? Não me concentro em Guria, ouvir a sabe que Bíblia. funcionou pra mim. Eu me concentro com o podcast, vou pegando assim, mas a Bíblia eu não consigo. Aí eu coloco ali, aí, legal isso. Paro, aí vou lá na Bíblia, por exemplo, tô limpando a casa, vou lá na Bíblia, marco, escrevo alguma coisa e sigo. Legal. Então, assim, ó, tá funcionando super. Eu não achei que ia E funcionar, achando porque eu outras vi... formas de fazer o mesmo. Exatamente. Até atividade física. Tem gente que ouvindo, fica se caminhando matando porque a academia nunca se adapta, né? Por exemplo, tem uma amiga agora que ela tentou por anos ficar na rotina de academia, ela não gosta, mas ela agora tá realizada fazendo natação. É igual eu com a dança, né? Eu já fiz por muito tempo musculação, era obrigada também no Bolshoi, mas tipo, não gosto, não vai é o pra prazer. frente. Eu já fui com a Lari, lembra, amiga? Tipo, não vai pra frente, eu desisto porque eu não gosto. Agora, dança. Eu vou realizar, eu amo, eu conto os dias. Então, Eu segui daquela época. tu seguiu? Segui. Parabéns. Não, tu às vezes pode encontrar outras formas de fazer a fazer o mesma mesmo. coisa. Só não cair em desculpas. Mas essa eu nunca tinha feito, achei muito legal. Achei bem Mas eu top ouço, que- tá? Mas eu ouço... O devocional, não, é a Bíblia mesmo, lendo. Isso. Eu achei Não, eu ouço a Bíblia. Como é que é o nome do meu aqui? Que daí a pessoa que narra é legal também, porque tem umas pessoas que narram, que misericórdia. gente. Deixa eu A achar minha é da Bíblia normal, né? Que é aquele metanoia que eu tô divulgando de vez em quando. tá. Eu leio por ali. Mas você já viu que no Spotify tem o do Dunamis? A Bíblia toda? É esse aqui. O ano todo? A Bíblia em um ano. A Bíblia em um ano. Vou tentar É do ouvir. Dunamis, E a voz de quem? narrado. Voz boa, assim, de deixa eu ouvir? botar aqui uma vozinha pra vocês verem. Capítulo 17. E a gente não pode procrastinar o término desse episódio. Porque a Olha gente que tem que boa gravar voz dele, outro. O Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não me concentro. Uhum. Depois tem uma outra pessoa que fala mais pra frente. Estabelecerei a minha aliança. Adorei, gente. Adorou? Funcionei. Ó, viu? Então tá bom. Viu? Mostrei até, fiz propaganda É isso do aí, né, Dunamis. meu povo? Ninguém mais vai procrastinar. A partir desse episódio acontece algo mágico. Você assistiu, você compartilhou, você curtiu, você comentou. Pronto, Nunca não precisa mais a fazer sua nada. vida vai ser a mesma. É só agora viver. Amém. Fechou? Tá bom? Tchau, Tá então. lindo. ótimo. Tchau. Então Tchau tá. e bênção. Beijo. Beijo, gente. Fica com Deus.